Muchas gracias. É um honor estar presente neste congresso internacional, que esta volta é organizado pelo Colégio de Advogados e Advogadas de Costa Rica. Então, primeiro, peço perdão por não falar muito bem o idioma espanhol, vou ofender o idioma de Cervantes, mas tentaré falar um pouco despacito para que todos possam compreender. Falamos como a música, despacito. Bien, este é um tema novo, um tema de relevância para o cooperativismo e para o direito cooperativo. Mira, em las duas primeiras décadas do novo ciclo, as tecnologias digitais han começado a remodelar o trabalho, o ócio, o comportamento, a saúde, educação, dinheiro, governança e outros aspectos da vida humana. À medida que as pessoas e as empresas começam a utilizar dispositivos digitais para todos os tipos de interação, uma quantidade cada vez maior de comunicação e intercâmbio de valores se traslada ao âmbito digital. Esta mega tendência encerra muitas promessas para estimular a inovação, generar eficiências e melhorar os serviços. E, ao hacerlo, impulsionar um crescimento mais inclusivo e sustentável. Pero essas tecnologias também tendem a perturbar as formas tradicionais de organizar nossa economia e sociedade, lo que conlleva importantes consequências para as pessoas, as organizações, os mercados, e planteia questões importantes em torno do emprego e as habilidades, a privacidade e a segurança. Usamos o término transformação digital para descrever estes cambios sociais, culturais e econômicos resultantes das inovações digitais. E identificamos 4 áreas sociotecnológicas em las que as pessoas se veem particularmente afetadas por esta transformação: trabalho, ingressos, bienes e serviços, dinheiro e finanças, e Estado e governabilidade. As plataformas digitais e as cadenas de bloques são duas das tecnologias mais impactantes. Devido às assombrosas possibilidades que oferecem estas tecnologias, os observadores regularmente se dão conta que não só é inviável, sino também indesejável detener a transformação digital. Mas bem, se argumenta que as tecnologias digitais e seus impactos devem gestionar-se e aproveitar-se ativamente para garantizar sua alienação com o desenvolvimento, com o desenvolvimento e sustentabilidade, centrados em las pessoas. Neste contexto, um número crescente de inovações da economia social tem como objetivo criar uma internet e dispositivos digitais que priorizem a los usuários individuais e a sociedade. As empresas, organizações da economia social se basam em uma governança participativa em la que os usuários têm, em última instância, um controle, mesmo que parcial, da plataforma, ou estão vinculados por um propósito legal que afirma a prioridade dos objetivos sociais e ambientais antes que os benefícios financeiros. As inovações da economia social digital, discutida em esta ponência, têm como objetivo a ser realidade esta visão em las 4 áreas que experimentam a transformação digital. Nossa análise se basa nas ideias do taller organizado por Dieses sobre o blockchain como uma inovação social digital, assim como estudos de caso elaborados em estreita colaboração com várias empresas de economia social digital, que todos estes casos podem ser mirados em o texto completo que será publicado depois desse congresso. Então, as plataformas digitais se encontram
entre as inovações tecnológicas mais impactantes do novo milênio, com regalos sociais e comerciais intermediários, conectam os usuários da internet e permitem o intercâmbio de valor e informação entre eles. O caráter geral desta função ha impulsionado a aparição de plataformas digitais de todo tipo de setores e segmentos da cadeia de suministros. As plataformas podem, por exemplo, permitir aos usuários comprar e vender serviços não digitais, como transporte, cultura, vivienda, assessoramento legal, consulta de saúde ou entrega de bens físicos. Mientras tanto, outros oferecem bens e serviços virtuais per si, como redes sociais, softwares, espaços nos servidores, gestão de dados e muito mais. As características mais importantes das plataformas digitais são a criação automática, o processamento, transformação, visualização, almacenamento em la nube da informação que permite aos usuários comunicar informação e intercambiar valor com outros usuários em tempo real. E, sim, a intervenção de um ator intermediário. E este é um ponto muito importante, que nos remite à origem do cooperativismo, a eliminação dos atores intermediários. Además, a habilitação da comunicação direta e o intercâmbio permite, además, conectar a los usuários quase sem custo e, a menudo, com uma usabilidade excepcional, amigável para os usuários promédio. A ampla aplicabilidade das plataformas digitais ha começado a reorganizar rapidamente as formas tradicionais de interação social e econômica. Por lo tanto, mientras muitos observadores siguen valorando as possibilidades tecnológicas para o bem social, outros han señalados a necessidade imperiosa de governar estas tecnologias e mitigar seus efeitos perjudiciais. Este chamado também está respaldado por observadores que criticam a tendência das plataformas a monopolizar mercados e exercer um poder de mercado considerável frente a usuários e competidores. De hecho, os mercados favorecem naturalmente as grandes plataformas, já que exibem fortes efeitos de rede, é decir, que o valor que um usuário obtém de uma plataforma aumenta com o número de outros usuários. Bem, então esta relação de poder entre usuários e a plataforma se vê reforçada por uma preparação voluntária ilimitada de los reguladores para aplicar e estender os direitos existentes de cidadãos e trabalhadores ao âmbito digital. Mientras que a seguridade social, os salários mínimos, as condições de trabalho em áreas não digitais estão sujeitos a regalos regulatórios de larga data. Estas instituições, a menudo, primeiro devem traduzir-se e expandir-se para adaptar às lutas em el âmbito digital. Sin embargo, as empresas de tecnologia que se beneficiam do Estado não regulado têm fortes incentivos para apresentar os serviços oferecidos como atividades sugêneres, como exemplo do Uber, que não se considera uma empresa de transporte. Estas lutas não resultam, se encontram por as razões por las que os estados vão a la zaga de las empresas de la economia digital em la criação de marcos regulatórios que assegurem que a transformação digital beneficia a sociedade em geral a poner a los usuários em centro de la misma. Então, para isto é muito interessante conhecermos a lógica do blockchain, que é uma inovação recente em la tecnologia digital que está associada com a implementação exitosa buscada durante muito tempo da tecnologia de registros distribuídos em forma de cadeia de bloques. As plataformas basadas em blockchain permitem descentralizar os passos automatizados de criação, processamento, transmissão e almacenamento de dados. Sin embargo, se quer com esta tecnologia ser mais utilizada, não se deve olvidar
o enorme consumo de energia necessário para processar e verificar a transmissão de dados entre os nodos, especialmente a relação com o cambio climático e o desenvolvimento sustentável. Hasta ahora, las transacciones digitales dependían de al menos un tercero de confianza para autenticar que la transacción que se había realizado una sola vez, incluso cuando esta estaba automatizada en las plataformas digitales. Considere el siguiente ejemplo. Se compra um par de sapatos na internet, o mais provável é que se pague com uma tarjeta de crédito emitida por um banco, que é a parte de confiança, que registrará e restará o preço dos sapatos de sua conta, enviando-lhe a zapateria. E assim assegura de que o mesmo dinheiro não se pueda ser retirado ou gastado mais tarde. Agora, imagine que em lugar de um banco, um número desconhecido de usuários de internet observa a transação, toma nota dela e coloca uma cópia desta nota na internet, acessível para todos, pero inalterável por qualquer pessoa. A tecnologia blockchain pode descentralizar ou distribuir o cumprimento desta função entre os usuários conectados, os chamados nodos, e almacenar imutavelmente cada transação onde permanece visível para todos para sempre. Por lo tanto, a tecnologia blockchain permite resolver o famoso problema de doble gasto ao eludir a necessidade de depender de um ator central, normalmente uma instituição financeira, para registrar e verificar corretamente a transação. Lo que se ha criado é nada menos que uma prova digital irreversível de alguma transação digital ou do mundo real que representa. Por pouco espetacular que isto pode parecer, abriu todo um novo mundo de serviços digitais para ser oferecidos por alguns de los chamados Internet del Valor, ou também Internet de la Informação. A natureza distributiva e basada em protocolos de blockchain é a clave de seu potencial. Tais inovações não só introduziram a possibilidade de programar moedas digitais, também de representar qualquer tipo de valor único, desde dinheiro sobre bens do mundo real hasta votos democráticos. Então, estamos acá com o link, o enlace de conexão para o cooperativismo e para a economia social. Isto em razão que a blockchain estão prestes a criar empresas centradas em las personas para uma transformação centrada por las personas. É certo que as empresas de economia social são empresas e organizações que dão prioridade aos interesses e propósitos sociais de seus membros, por encima do crescimento e os benefícios orientados aos inversores. Esta é uma definição da Comissão Europeia que aplicamos muito acá na América Latina. Em Europa, isto é toda uma potência, mais de 10% do PIB da Europa são empresas sociais, e acá na América Latina, muitos países têm números melhores, outros piores. Pero, nos últimos anos, as empresas de economia social, onde estão as sociedades cooperativas, também han começado a dar forma à esfera digital. Aunque os números são escassos, observamos um número crescente de aplicações de economia social da tecnologia digital e ecossistemas emergentes de empresas e organizações que construem uma economia social digital. Em analogia com a economia social tradicional, as empresas da economia social digital estão centradas em el usuário, que é o proprietário ou controlador, dentro da lógica usuário-membro, ou utiliza a tecnologia digital para perseguir um objetivo social. As inovações da economia social digital permitem aos usuários gestionar os impactos e aproveitar
o potencial das inovações digitais para uma transformação centrada em las personas e para beneficiar a toda a sociedade em geral. De hecho, se ha afirmado que tanto o modelo de valoração de usuários de las plataformas como a estrutura descentralizada das cadenas de bloque estão bem alinhados com os princípios da economia social e do cooperativismo e, em particular, especialmente de las cooperativas. Esta ideia se basa na observação de que ambas tecnologias, como as cooperativas, podem alterar a posição de poder de los atores intermediários em la internet. Assim como as cooperativas agrícolas ajudam aos agricultores a obter poder de mercado, eludindo a los intermediários. As plataformas e empresas da economia social podem ajudar a los usuários a controlar suas atividades digitais, aumentar seus ingressos ou reduzir os preços e utilizar as tecnologias para fines sociais. Se bem as plataformas digitais capitalistas permitem que os usuários se conectem, as plataformas de economia social também otorgam aos usuários o controle sobre estas conexões. Eles permitem controlar as comissões, as condições e os dados em seu próprio interesse. Com a tecnologia blockchain, a variedade do problema social se pode abordar as empresas de economia social digital se ampliou significativamente para permitir o uso do intercâmbio e o almacenamento de valor, además de la informação. E tudo isto há implicações práticas da economia social de plataforma, do cooperativismo digital, se assim podemos chamar, com o blockchain. Então, temos vários pontos que impactam diretamente o cooperativismo, e para isso temos que mirar para pensar os próximos regulamentos jurídicos. O primeiro são as questões de trabalho e ingressos. O trabalho intermediado digitalmente aparece em muitas formas e setores, desde taxistas e repartidores, hasta criadores de conteúdo e artistas que ganham dinheiro em blogs, hasta trabalhos mais tradicionais, como o desenvolvimento de softwares, o assessoramento de saúde, também assessoramento legal, isto depende do país. Pero a internet também cria muitas formas de geração de ingressos não relacionadas com o trabalho, que poderiam volver-se mais importantes em el futuro. Os ingressos podem provenir do alquiler de viviendas, bienes físicos como equipajes, ou o controle de recursos remotos, como a capacidade dos servidores. Com a chegada de automóveis autônomos e a internet das coisas, a gama de bens monetizados está a ponto de expandir aún mais. Además, muitos observadores da transformação digital han chegado a conclusões interessantes sobre a monetização dos nossos dados, em combinação com a atenção que prestamos às plataformas digitais. Então, tudo isto são novas formas de relação econômicas que permitem a criação das cooperativas de trabalho, que Perdão, meus perros estavam soltos pela casa. Estava cerrando as portas. Bien, então as cooperativas de trabalho são uma questão central para pensarmos o futuro, o potencial do cooperativismo. Então, mirando, o principal dilema sobre o trabalho digital ao que se enfrentam os trabalhadores e os reguladores radica em um desejo de beneficiar-se
de las nuevas tecnologías, como nuevas fuentes de ingreso, flexibilidad, trabajo a distancia, en un mercado laboral más eficiente. Al mismo tiempo que evitan los peligros del corto plazo y contratos de trabajo no padronizados, que no estándares. Entonces, ¿cómo puede ayudar a la economía social o cooperativismo a resolver esto? Entonces, los emprendimientos sociales, las cooperativas digitales, que tienen las mayores promesas en ese sentido, son exatamente a estrutura jurídica das cooperativas, que é um conceito promovido por Trevor Schultz, em 2014, que as cooperativas de plataformas são o resultado de uma tradução do modelo tradicional de cooperativas de trabalhadores a los mercados de trabalho digitais. Os usuários possuem e controlam a plataforma democraticamente. Em las cooperativas de trabalho digitais, os trabalhadores estabelecem ou hacen cargo de uma plataforma para oferecer os serviços em seus próprios términos. A simples diferença entre Uber ou Spotify é que a aplicação que está utilizando para llamar a su taxi o su coche, escuchar música, tá? É propriedade das pessoas que realmente criam o serviço. A diferença das empresas orientadas aos acionistas, em las cooperativas de plataforma, os trabalhadores definem juntos quanto de los ingressos de seus negócios se quedam para si mesmos e porcentagem deve retener a cooperativa para os custos e as reinversões. Então, a estrutura de cooperativismo é a estrutura jurídica que está pronta para este novo mundo digital que estamos a viver. Então, há uma série de exemplos por todo o mundo, de Brasil, de Itália, de México, creio também em Costa Rica, uma gama muito grande de possibilidades, como também as indústrias criativas, que também são basadas em cooperativas de plataformas, cooperativas digitais. Todo isto utilizando a tecnologia blockchain, que permite total transparência e responsabilidade aos criadores de conteúdo digital. A diferença de outros serviços de transmissão que não pagam tarifas por transmissão. Então, temos uma série de oportunidades que também são mais além do trabalho. Organizar fontes de ingressos não laborais em cooperativas de plataforma, os usuários podem alquilar espaços e bens a outras pessoas sem que um terceiro acionista cobre cada transação. Isto permite aos proprietários de recursos ou dados obter um ingresso maior, muito maior, ou existir um preço mais baixo ao cliente. As cooperativas de plataforma também facilitam compartilhar e governar um recurso em uma rede de amigos virtuais ou não virtuais. Pense, por exemplo, em ser coproprietário de um coche, de um automóvel, um servidor, uma casa, os painéis solares para gerar energia. Então, tais plataformas teoricamente podem compreender miles de membros que possuem cientos de recursos. Então, isso é um ponto muito interessante, uma proposta, um potencial muito grande. Muitos países estão começando um momento de regulação dessas cooperativas de plataforma. Então, em Brasil, ainda não temos uma regulação muito específica para isso. Pero o ponto que teremos que pensar para não utilizar muito do tempo, para podermos falar pouco, platicar pouco sobre esta reflexão, é que as cooperativas, que esta é uma questão mais teórica que prática, porque as cooperativas estão se cambiando no
punto de fiabilidad de todo el sistema económico. Lo punto de fiabilidad, o sea, lo tercero que garante la veracidad, la validad de una transacción económica. Hoy, esto puede ser, podemos hacer la transacción por la tecnología blockchain, que por su vez se materializa en una concretización por medio de las cooperativas de plataforma ou outros empreendimentos sociais que são parte da economia social. Então, quem está a garantir a validade do negócio é uma plataforma digital que praticamente aproxima mais, reduz o poder deste terceiro que está por fiabilidade, garantizar a negociação. Para isto, é novo recorte de custos que temos que mirar, que é a base do cooperativismo de plataforma que está por nascer, está empezando suas atividades neste momento. Então, para fazer uma breve conclusão, porque meu tempo está... Eu creio que tem um pouco mais de tempo, né? Por la conclusão, pero podemos platicar um pouco nesses momentos finais. Então, que temos que o cooperativismo digital, as empresas digitais que participam do cooperativismo digital, tem que crescer mais além do potencial e desafios de riscos. Isto porque o potencial é infinito. O potencial é infinito. Todo o potencial discutido da economia social para administrar e aproveitar as tecnologias digitais para objetivos sociais depende de uma condição central. Se as empresas da economia social, onde estão as cooperativas, podem lograr um crescimento suficiente para importar e, em muitos setores, competir com as empresas orientadas às ganâncias. Então, esse é um ponto central que devemos pensar dentro do aspecto econômico e que as questões institucionais e jurídicas têm que caminhar no mesmo sentido. Então, como é uma sugerência do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, o famoso ECOSOC, que a pergunta clave é como levar esta tecnologia à madurez para proporcionar benefícios a nível mundial e a grande escala. Construir os ecossistemas necessários para involucrar a todas as partes interessadas, desenrolar os estándares necessários e resolver os problemas de segurança são condições prévias e claves para acelerar sua adoção. Este desafio de escalonamento é particularmente difícil por duas razões. Aí uma terceira, pero este é para o quarto congresso. Uma discussão para o quarto congresso. Bem, o primeiro conjunto de dificuldades surge das preocupações sociais e ambientais que acompanham as tecnologias digitais como tales. Dado que a economia social digital, o cooperativismo de plataforma incluso, põe os usuários em el centro e, ao mesmo tempo, se preocupa com a sustentabilidade de suas ações, não se pode simplesmente ignorar as preocupações das pessoas sobre a tecnologia. Muitos trabalhadores desconfiam de adotar dispositivos de tecnologia digital, dado que alguns han lutado ferozmente contra os contendientes de plataforma em el transporte, el turismo e outras indústrias.
De hecho, unir-se à economia social digital pode parecer um trato com o diabo e requer que as pessoas reganem a confiança. Por lo tanto, um passo importante é promover a consciência e as habilidades das comunidades e dos usuários. Isto não sirve para mostrar o benefício potencial das tecnologias digitais, sino também que podem permanecer no assento do condutor destas transformações se eligem participar em empresas de economia digital, especialmente as cooperativas, que já estão prontas. As tecnologias sofisticadas como blockchain requerem habilidades e recursos que não estão disponíveis para todos. Por lo que outro desafio clave da economia social digital é criar as habilidades necessárias para usá-las e participar em entorno digital, pero também a capacidade de traduzir habilidades necessárias para usá-las e participar em estas plataformas cooperativas. Estas habilidades incluem a capacidade de trabalhar em entorno digital, pero também a capacidade de traduzir habilidades complementares como a criatividade, habilidades interpersonais e cognitivas de alto nível ao âmbito tecnológico. Graças a suas redes formais e informais e sua estrutura participativa, estas empresas sociais suelen ser atores confiáveis dentro das comunidades e podem convertir-se em pontos de referência locais para criar consciência sobre as tecnologias digitais e ajudar as pessoas a preparar-se e proteger-se. Además, para cumprir com seu compromisso de centrar-se em el usuário e a sustentabilidade, as empresas da economia social devem evitar de forma crucial os problemas sociais e medioambientais, por los que suelen criticar-se outras iniciativas de tecnologia digital. Isto pode parecer uma obviedade, dado que muitas empresas de economia social digital derivam sua razão de ser de la correção de tales falas. Pero a tentação de reproduzir algum de los vícios sociais e ambientais generalmente sigue sendo alta, apesar das declarações de propósitos progressistas. Bien, então, o segundo desafio está relacionado com os efeitos de rede antes mencionados, típico dos mercados de plataforma, e com as particularidades da tecnologia digital em geral. À medida que a utilidade das plataformas aumenta com a quantidade de usuários que acomodam, se vuelve mais difícil convencer aos usuários de que passem a ser um grande titular a um provedor de uma empresa de economia social digital. Isto é certo incluso se a plataforma contendiente supera a líder atual em todos os aspectos tecnológicos e sociais. Uma razão importante é que os usuários normalmente enfrentam custos de câmbios consideráveis. Estes ocorrem quando os usuários devem aprender a usar uma nova tecnologia, conectar-se com pares antigos e novos e reconstruir sua reputação. Además de isso, incluso se os custos de câmbio são insignificantes, os competidores ainda enfrentam o chamado problema do pinguino, que é uma expressão muito comum na economia, que a adoção se estancará mientras os usuários não estão seguros de se outros usuários também adotarão a nova plataforma. Então, essas são questões que estão em aberto, desafios futuros que estão em aberto, para que agora os juristas puedan criar as leis de regulação no sentido de incentivar estes pontos. Então, para cerrar minha apresentação, hasta donde sabemos, as recomendações de políticas para ampliar a economia social digital
não serão formulados antes. A partir da análise de las questões empíricas, reconhecemos que os marcos legais adequados podem não ser um obstáculo importante para o desenvolvimento de empresas e cooperativas sociais digitais. De hecho, as empresas digitais parecem poder desenrolar e crescer dentro das formas organizativas existentes, especialmente as cooperativas. E isso também é certo para a economia social digital. Sin embargo, os reguladores poderiam optar por tomar medidas destinadas a promover as empresas digitais sociais de maneira mais ativa, tá? Com prêmios de puesta em marcha social, ou melhor, apoiando as federações, redes e organizações de apoio à economia social e cooperativismo existentes. Um apoio estratégico das redes poderia alentar o desenvolvimento de negócios digitais para incorporar objetivos em suas estratégias. E, por último, os governos podem participar ativamente da provisão de infraestrutura digital com identidade digital, tá? A provisão de cadenas de bloques públicas, como há um exemplo em Estônia, tá? A financiação coletiva e outras plataformas que conduzem ao desenvolvimento sustentável e centrado em o usuário da rede digital. Então, esta era a mensagem, esta era a ponência que me gostaria de comunicar a todos. Cerro minha apresentação neste momento. Agradeço a invitação, a oportunidade. Novamente, perdão por não falar muito bem este idioma tão belo tão bonito que é o espanhol. O sonido de los espanhóis para mim é muito mais rico que o português, pero não domino perfeitamente o idioma, mas creio que todos podemos nos comunicar um pouco de portunhol. Então, muitas graças, um abraço caloroso desde Brasil.